A graça e a paz, meu irmão. Números, capítulo 11, versículo 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Vigie o seu coração contra a murmuração. Meus irmãos, no capítulo anterior, vimos o povo organizado e avançando sobre a direção do Senhor. A Arca da Aliança ia adiante, a nuvem conduzia, tudo estava em ordem. Mas agora, no capítulo 11, o problema não era externo, não era algo de fora do povo de Israel, era algo interno. O problema estava entre o povo. E o problema era que o povo começou a reclamar, primeiro das dificuldades, depois do maná, depois do próprio caminho. O que começa como queixa começa a se transformar em ingratidão coletiva. Veja, o deserto não mudou, era o mesmo deserto. Deus não mudou, o mesmo Deus que os tirou da escravidão. A provisão não mudou, sempre caía o maná fresquinho do céu. O que mudou foi o coração do povo. E é justamente aqui que precisamos prestar atenção. O maior perigo na caminhada cristã não é o ambiente, mas é a inclinação do nosso próprio coração. E a primeira lição que podemos aprender no capítulo 11 é reconhecer que a murmuração revela um coração ingrato. O texto começa dizendo que o povo começou a queixar-se e o Senhor ouviu. Note que o povo desprezou o maná, o pão que caía do céu diariamente, e começaram a desejar os alimentos do Egito, o que eles comiam quando era escravo. Na verdade, a memória do povo começou a ficar seletiva. Eles começaram a lembrar dos peixes, melões, mas esqueceram dos chicotes e da escravidão que sofreram. A ingratidão, meus irmãos, fecha os olhos para os benefícios de Deus e isso nos torna algo muito difícil para enxergar o presente. Perceba que o perigo está quando o coração se inclina à murmuração. Ele reinterpreta a realidade de uma forma totalmente distorcida. Quando reclamamos constantemente, estamos dizendo que a provisão do Senhor não é suficiente para nós. Ou então, quando idealizamos alguma coisa do passado longe de Deus, estamos, na verdade, revelando que não aprendemos com a libertação que recebemos do Senhor. A murmuração, meu irmão, não é apenas um sinal de fraqueza emocional. A murmuração é um problema espiritual, é duvidar do cuidado de Deus. A segunda lição que podemos aprender é de que devemos aprender a transformar o peso em clamor e não em queixa. Entre os versículos 10 e 17, Moisés chega a um limite. Ele se sente cansado, ele sente o peso dessa liderança. E ele diz ao Senhor Deus: Eu sozinho não posso levar todo este povo. Mas há uma diferença fundamental aqui. Moisés não está murmurando contra Deus. Ele está clamando ao Senhor. Ele derrama sua alma diante de Deus. E Deus responde levantando 70 anciãos para compartilhar a carga de liderar e de guiar o povo. Observe que Deus nunca vai remover o fardo, mas vai providenciar ajuda para suportá-lo. Todos nós enfrentamos momentos de sobrecargas. A diferença está na direção do desabafo.
A murmuração espalha incredulidade, porém o clamor fortalece a nossa dependência. Quando o peso aumentar, não endureça o seu coração, não se isole, não transforme o cansaço em acusações contra Deus. Leve o seu peso, a sua carga diante do Senhor. Ele pode não tirar a responsabilidade, ele pode não tirar o peso, mas ele dará sustento e auxílio para a caminhada. A terceira lição que podemos aprender é de que devemos temer, desejar aquilo que Deus não planejou para você. Deus, a pedido da murmuração do povo, envia cordonizes em abundância. O povo recebeu aquilo que eles pediram. Eles queriam comer carne, eles queriam comer frutas, mas o texto termina com uma disciplina severa. O lugar onde o Senhor envia tudo o que o povo pediu passa a se chamar Kibrote Atavá, que traduzido significa sepulcros de cobiça. Isso é algo solene. Isso nos ensina que a providência de Deus inclui tanto a concessão quanto a correção. Às vezes, receber o que desejamos faz parte da disciplina de Deus. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com os desejos que nascem da nossa comparação. Devemos ter cuidado com a insatisfação constante. Devemos ter cuidado com a ideia de que preciso de algo para ser mais feliz. No deserto, o maná era suficiente, mas o coração deles queria uma variedade, emoções, novidade. O coração, meus irmãos, que não aprende com o contentamento, nunca se satisfaz. O maná, descrito aqui em Números capítulo 11, apontava para Cristo. João, no seu Evangelho, no capítulo 6, versículo 35, Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Israel desprezou o pão. A humanidade hoje também rejeitou o verdadeiro pão enviado por Deus. Mas onde Israel falhou pela murmuração, Cristo venceu no deserto da tentação, permanecendo fiel e satisfeito na vontade que o Pai deu a ele cumprir. Na cruz, ele suportou a ira que a nossa ingratidão merecia. E hoje, em Cristo, aprendemos sobre o verdadeiro contentamento. Aqueles que descansam na providência de Cristo estão contentes com aquilo que o Senhor reservou para si. Números capítulo 11 nos ensina, em primeiro lugar, que a murmuração revela um coração ingrato. Em segundo, que o peso deve nos levar ao clamor e não a queixas, a reclamações. E terceiro, a cobiça pode trazer disciplinas dolorosas. Examine o seu coração hoje. Você tem vivido reclamando do que Deus tem provido? Ou tem reconhecido que, se já lhe deu Cristo, nada mais lhe falta? A caminhada no deserto continua, meu irmão. Nada vai mudar, mas um coração grato transforma o deserto em escola da fé. Que o Senhor te abençoe.